Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maringi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 126, né? A questão 126 ela é bem interessante. Ela tem um texto aí, né? Que ele traz sobre camelôs, né? Olha só. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão, que vende balõezinhos de couro, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, a perereca verde que de repente dá um pulo, que engraçado, e as canetinhas tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. Alegria das calçadas, uns falam pelos cotovelos. O cavaleiro chega em casa e diz: meu filho vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. Naturalmente o menino pensará: papai está maluco. Outros coitados têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis como um tino, ingênuos de demiurgos de inutilidades, e ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice, e dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. Beleza, aí a pergunta vai descrever pra gente o seguinte, olha só. Uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança expressividade por quê, né? Olha só. Letra A. Realiza um inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira. B. Promove uma reflexão sobre a realidade da pobreza dos centros urbanos. C. Traduz uma linguagem lírica, um mosaico de elementos de significação corriqueira. D. Introduz a interlocução como mecanismo de construção de uma poética nova. Ou E. Constata a condição melancólica dos homens distantes da simplicidade infantil. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Por quê, né? Olha só, vai se tratar de traduzir aí uma linguagem lírica, né? E um mosaico de elementos de significação corriqueira. Por quê? Se a gente for analisar o próprio texto, né? Ele descreve pra gente o texto aí de Manuel Bandeira. Ele vai descrever aí em relação aos camelôs, né? Olha só, camelôs. Então, olha só, ele descreve: abençoado seja o camelô dos brinquedos. Então, ele traduz várias coisas, né? Homenzinhos que jogam, alegria das calçadas, uns falam pelos cotovelos, né? O cavaleiro chega em casa. Então, várias sequências, uma sequenciação aí de eventos, né? Corriqueiros, né? Olha só, outros coitados têm língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis ingênuos, ensinam o tumulto das ruas, principalmente nessa parte, né? Olha só. E ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice, e dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. Então, a descrição aí do texto, né, do poema aí dele, vai descrever exatamente isso, essa situação aí, né, de coisas corriqueiras, né, todos, porém, sabe, aqui no caso, né, e ensinam o tumulto das ruas. Então, eventos, uma sequenciação de eventos aí, exatamente dessa situação, né, dessa significação corriqueira, né, do dia a dia aqui no caso. Então, por isso que vai ser a letra C, vai ser uma linguagem lírica, né, nesse mosaico, né, da própria construção do texto, sobre camelô, sobre esses fatos, e também sobre esses elementos corriqueiros, né, do dia a dia, né, principalmente quando ele vai destacar aí, ensinam no tumulto das ruas, né, essa situação ligada aí às situações corriqueiras, tá certo? Por isso aqui que vai ser a letra C, beleza? Então, cuidado para não confundirem, olha só. Letra A. Realiza um inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira. Você poderia confundir? Poderia. Por quê? Porque ele traz sobre questões de infâncias, né? Em relação ao texto, olha só, no finalzinho, né? Lição de infância. Mas não é isso, não se trata disso, né? O texto cameloso aqui, ele vai se tratar do dia a dia, né? Reparem que o próprio texto, ele tem uma sequenciação de fatos, vários fatos aí, traduzindo aí como é realmente a vida corriqueira aí dos camelôs, né? Os fatos aí em relação a essa vida, né? Essa comparação aí
né, em relação a esses acontecimentos corriqueiros. Então, não é somente aqui sobre se tratar de se tratar aqui, no caso, né, de elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira, tá certo? Então, cuidado para vocês não confundirem. Olha só. B. Promove uma reflexão sobre a realidade de pobreza nos centros urbanos? Não é isso, né? Ele não quer tratar aí sobre a questão da pobreza. Ele simplesmente, no caso, vai descrever as situações aí, né, dos camelôs, né? Sobre, olha só, sobre o que se é aprendido lá, né? Todos, porém, sabem mexer nos cordéis, né? Outros, coitados, têm a língua atada. Então, é uma série de fatos aí em relação aos camelôs. Por isso que, no caso, né, o próprio texto, ele vai trazer esse nome. Então, não é também sobre a questão de pobreza nos centros urbanos, tá certo? Apesar de se tratar aí, né, de fatos que acontecem nos centros urbanos aqui em relação aos camelôs. Mas não vai ser aí a questão da pobreza, beleza? Beleza, olha só. Agora as outras. D. Introduz a interlocução como mecanismo de construção de uma poética nova. Também não é isso, né? Qual que é o principal objetivo do texto? O que ele vai trazer aqui pra gente, né? É exatamente essa significação corriqueira. Porque ele está descrevendo aí vários fatos do cotidiano aí, no caso né, das vidas aí nos camelôs, né? A sequenciação de fatos. Então, também não é uma introdução aí de mecanismos de construção de uma nova poética. Não se trata aí de uma nova poética, não, né? É simplesmente um poema aí, né? Que vai sim trazer essa linguagem lírica desses elementos, né? Dessa significação desses fatos ocorridos aí, tá certo? Então, por isso que também não é a letra D. Olha só, desculpa, gente. Olha só, a letra E. Contrasta a condição melancólica dos homens? Também não, né, gente? Não vai se tratar de condições melancólicas aqui, né? Distantes da simplicidade infantil. Só pelo fato de trazer aqui, né? Porém, sabem, ingênuo. Não, quer ver? Aqui, né? Só porque no final está assim, e dão os homens que passam preocupados ou tristes, uma lição de infância. Não é só por causa disso. Aqui não é o objetivo do texto, né? De trazer aí uma condição melancólica dos homens. Então, não é esse o objetivo, tá bom? Aqui no caso, por isso que vai ser a letra C. Vai se tratar simplesmente aí dessa tradução em linguagem lírica, né? Através desses fatos do próprio texto aqui, né? Do Manuel. Esse mosaico de elementos de significação corriqueira, ou que seja, né? Do dia a dia aí, né? Exatamente, olha só. Ele descreve várias coisas, né? De um menino, olha só. Naturalmente o menino pensará, papai está maluco. Outros, coitados, têm a língua atada, porém sabem mexer nos cordéis, né? Ensina o tumulto das ruas. Primeiro ele descreve sobre o camelô, né? Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão. Então ele faz uma série de descrição, uma série de fatos aí que acontecem, né? Nesses locais. Então por isso aqui que vai ser, né? No caso a letra C, né? Essa linguagem aí que vai trazer essa significação corriqueira, né? Exatamente desses locais, no caso dos camelôs, beleza? Por isso que é a letra C, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham conseguido acertar também. Não deixem de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Bons estudos para vocês e vejo vocês nas próximas questões de linguagens, tá bom? Um abraço e até mais. Bons estudos!